Hoje é o dia 31 de outubro. E isso tem muito mais a ver com o fato de nós sermos seres históricos do que se fantasiar para comemorar o Dia das Bruxas. Na verdade, devia ser um dia muito triste, né? Porque as bruxas foram realmente queimadas na fogueira, né? Então a gente celebra, eu não sei exatamente o quê. Mas eu quero contar uma história para vocês. Quando a gente acessa a nossa alma, a nossa vocação, a gente se apaixona por uma atividade. Bruxas, então, se apaixonam pelos estudos da alma, né? Se transformam em terapeutas holísticas ou psicólogas, que é o nosso caso. Toda psicóloga resolve fazer psicologia porque está cuidando de uma dor, porque está buscando entender o que se passa em sua alma que a faz sofrer. E o caminho do descobrimento da cura dessa dor é que nos transforma em psicólogas, porque a gente quer então compartilhar esse saber, ajudando o outro a se curar também de suas dores. Muito bem. Foi quando eu descobri a minha vocação, lendo As Brumas de Avalon. Tinha uma cena em que Morgana ia recolher o Graal do rei Arthur, porque ele havia então fechado com a igreja, ele estava cercado, né? A igreja já tinha tomado todos os feudos em torno dele, só faltava ele, e ele não teve outra opção a não ser ceder a essa aliança com a igreja. E então Morgana recebeu a ordem de Igraine para ir no castelo de Arthur e recolher o Graal, o cálice que porta a água. A água são as nossas emoções e nossos sentimentos. E o cálice é um objeto extremamente representante do feminino. Muito bem, recolheu-se a energia feminina e a energia masculina. Ela se tornou praticamente a única dominadora das mentes e corações humanos, e nós chegamos hoje aonde estamos. Quando uma mulher, acessa essa informação de alma, ela começa a se estudar, né? Porque a dor é algo interno. Então, a gente começa a se estudar. E quanto mais a gente vai para dentro da gente, mais a gente vai para dentro de toda a humanidade. É o que eu digo, entre dentro do seu coração que você vai encontrar todo mundo lá. E foi assim que aconteceu comigo. Eu me apaixonei pelo estudo do esotérico, do oculto, até que olhando um tarô, eu encontrei na carta da papisa o símbolo da eternidade. E aquele símbolo, eu falei, cara, o que significa esse símbolo? Quando eu fui buscar o que significava esse símbolo, eu entrei dentro dos estudos esotéricos de corpo e alma, e aí a minha vida se transformou num grau que os meus interesses, os meus estudos, e o meu contato e o meu acesso com a minha história da alma acabou, primeiro, encontrando o marido, que era o que me levou a querer jogar tarô. Eu era uma mulher de quase 30 anos, independente, que morava sozinha, tinha seu trabalho, tinha seu carro e queria me casar, e fui ao tarô encontrar o marido. Dentro desse estudo profundo, eu acabei encontrando o marido, que acabou me levando para a Inglaterra, onde eu estudei profundamente as raízes do tarô. Por isso que eu trago aqui o tarô terapêutico para as psicólogas, porque o tarô realmente é uma codificação do arquétipo humano. Ao estudar, eu comecei a encontrar a história do conhecimento humano, não o conhecimento histórico que a gente estuda na escola. E aí, o que eu encontrei? Encontrei referências à Biblioteca de Alexandria, por exemplo. E a Biblioteca de Alexandria tinha uma característica muito interessante. Na época não haviam livros, né? Eram papiros. E esses papiros guardavam os estudos da astronomia, do céu.
né? Eles estudavam o céu, a posição dos astros, para poder ter uma referência de quem somos nós e onde estamos. E junto desses estudos que tinham muito a ver com a matemática e umas interpretações filosóficas dessa matemática, desses símbolos no céu, havia também estudos de magia. E o que vinha a ser magia, então, na sua origem? A magia era, na verdade, a parte prática desses estudos astronômicos, astrológicos e matemáticos. Então, por exemplo, eles descobriam que quando determinada constelação estava no céu, havia uma modificação na altura da água do rio e era melhor para o plantio ou para a colheita. Eles faziam esse tipo de ligação. Então, a magia, ela tratava de saber a hora, o dia em que a constelação iria estar no meio do céu, para fazer, então, a reverência àqueles deuses do céu, aquela constelação, para que houvesse um bom plantio, uma boa colheita, nesse nível. Então, a magia é simplesmente usar as forças da natureza para o melhor bem. Aí é que vem o perigo, né? Porque como nós aqui no planeta Terra somos uma escola de experiências, somos uma experiência da lei do livre-arbítrio, né? A gente foi colocado aqui para viver essa experiência do arbítrio, do livre-arbítrio, para decidir o que vamos fazer com a nossa capacidade mágica. E aí, com a nossa capacidade de criar, né? Porque a magia nada mais é do que você ser um criador dentro desse planeta. Você manifesta do mundo das ideias, do sonho na Terra, no planeta Terra. Então, quando a gente está falando da construção de estradas, da construção de edifícios, da construção de armazéns, a gente está falando de magia. Não é uma coisa do outro mundo. Aí vem um outro nível, que é o nível psicológico da magia, que é quando a gente trabalha com todos esses elementos que levam a gente a trazer, a manifestar algo do mundo das ideias no mundo material, como, por exemplo, a construção de um edifício. A construção de edifício é uma ideia, depois vira um plano, depois vira o link, uma equipe que vai manifestar aquela ideia e vai construir aquele edifício. No entanto, quando isso ainda está dentro de nós, é aí que a gente entende o que é um caldeirão da bruxa, né? Dentro de nós ainda não foi comunicado para fora, nós estamos então agindo na manifestação da ideia em forma de pensamento, em forma de escolha afetiva, porque essa ideia me encantou, então eu vou dar continuidade ao processo de manifestação dessa ideia, até que ela venha a ser plasmada na minha mente e eu realmente ter aquela ideia plasmada e saber aonde, né, o que é que finalmente eu quero manifestar. Então, esse processo de ter a ideia, de planejar a ideia, de gostar da ideia, de plasmar a ideia, é o processo psicológico. É o processo da bruxa, porque psicológico. É no caldeirão da bruxa, porque dentro de nós, ainda antes de se manifestar. Como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher se vamos usar estas habilidades para nós evoluirmos ou se vamos usar estas habilidades para dominar o outro. Se a gente usar essas habilidades para dominar o outro, é aquela história de eu trago o teu marido em 3 dias, eu trago o teu namorado em 3 dias. Então, quando a gente faz isso, a gente está usando todas essas habilidades para dominar o outro. E guardados todos os níveis, né, desse tipo de dominação, é que a gente encontra a magia negra. É aquela que usa para o outro. A branca é aquela que
todo esse conhecimento aplicado à nossa própria evolução, ou seja, os psis, os terapeutas holísticos, os terapeutas alternativos. Então, todos nós que lidamos com a alma humana somos bruxos e bruxas, né? E é bom a gente lembrar disso hoje, para a gente perceber a seriedade disso nos dias de hoje, porque foi justamente quando a gente foi levado a se desencantar, né? A deixar de acreditar no encantamento, deixar de acreditar na nossa habilidade de lidar com o nosso mundo interior, com o campo das ideias, com os sonhos, né? Que deixou que todas essas habilidades fossem usadas para o domínio do outro. Então a gente vê no marketing, por exemplo, o uso de todas essas habilidades para levar você a comprar aquilo que você no fundo não precisa, mas você compra no impulso, você compra levado afetivamente. Por quê? Porque essa ciência do marketing sabe que tem que puxar você para botar a mão no bolso pelas suas emoções, pelo cálice, pela água. Então está na hora de nós, bruxos e bruxas, psis, terapeutas, nos apropriarmos do nosso cálice. O cálice é nosso. E aí a gente precisa trabalhar essa apropriação das nossas emoções primeiro em nós mesmos, para a gente deixar de ser refém dessa cultura que manipula. Quando a gente conseguir deixar de ser refém dessa cultura que nos manipula pelas nossas emoções, aí sim nós estaremos qualificados para resgatar o cálice para a humanidade. E resgatando o cálice para a humanidade, a gente vai resgatar todo o elo afetivo, todo esse tecido afetivo e amoroso que está esgarçado pelo ódio. Então, nossa tarefa não é pouca, não. Então, eu desejo hoje um lindo dia de despertar para todos os bruxos e bruxas e psis e terapeutas do planeta, para a grandeza da nossa missão nesse momento. E sempre lembrando que começa por cada um de nós. Gratidão. Namastê. Em Lakesh. Eu sou um outro você. Até a próxima. Eu quero